pessoas, eu sou a Maria Fernanda e você está no Stallman Book. Hoje, como a primeira resenha do mês de maio, eu trouxe esse livrinho aqui, Verity, da Colleen Hoover. O que falar desse livro que eu mal tinha começado a ler e eu já considerava pacas? Quem me acompanha no Instagram, caso você não me acompanhe, o link tá aqui embaixo. Foi o meu primeiro contato com o thriller da Colleen Hoover e quem viu sabe o quanto a minha cabeça quase explodiu lendo essa história. O final me trouxe várias teorias, eu conversei com várias meninas lá no meu Instagram e a gente começou a teorizar sobre esse final de livro que foi realmente muito impactante e que eu vou conversar com vocês também no final desse videozinho aqui, que eu vou trazer um momento com spoilers, mas para você que não leu, não se preocupe. Eu vou estar resenhando esse livro falando sobre os pontos fortes que eu achei desse primeiro thriller da Colleen Hoover, os pontos que eu já achei meio mediano e também contar a história desse livro aqui e o porquê que ele tá, de certa forma, sendo 8 ou 80. Muitas pessoas estão gostando do que a Colleen Hoover trouxe e muitas outras pessoas não curtiram essa pegada de thriller que a autora trouxe. Então, vamos começar a contar essa historinha aqui. Verity vai contar a história da Lauren. A Lauren era uma escritora não muito conhecida, não muito famosa. Ela tem uns livros um pouco conhecidos, mas ela não gosta tanto, né, dessa vida de autora de ir nos shoppings, fazer encontrinho com as suas fãs, dar autógrafos, conversar, bater um papo. Ela é muito tímida, ela se acha muito estranha, então ela não tem esse contato tão grande com o seu público. E ela acabou de perder a sua mãe também por um câncer, e ela no começo da história tá indo para uma entrevista depois de acho que uns 6 meses, sem escrever nada, sem ver o mundo, né, para uma entrevista com uma editora. Ela não sabe o que ela não sabe o motivo dessa entrevista, ela só sabe que o seu agente, que um dia foi o seu amante, chamou ela para poder eles conversarem sobre uma proposta que ela teve. A Lauren, ela tá a caminho dessa entrevista quando acontece um acidente. E não é spoiler algum, tá? Ela tava bem ali no começo, onde a pessoa, ela foi, né, sofreu o acidente e ela fica toda cheia de sangue, paralisada, ela não entende o que tá acontecendo. Imagina, você passou 6 meses em casa, sem entrar em contato algum com o mundo, como tá acontecendo com a gente em meio à quarentena, aliás, fica em casa. E aí você sai, a primeira coisa que acontece é um acidente bem ali na sua frente. Eu acho que não seria a melhor coisa, que ninguém quer passar. E ela tá ali no seu momento, né, que ela tá tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E ela conhece o Jeremy. O Jeremy, ele ajuda ela, leva ela pra um bar, né, dá a camisa dele pra ela, porque a camisa dela tá toda suja de sangue. E aí eles batem um papo e tal, ele vai embora e ela acha que ela nunca mais vai ver ele. Quando ela chega nessa empresa, quem ela vê? Jeremy. A gente já fica com um pouco de pé atrás com o Jeremy. Acho que desde o começo eu tive um pouco de... Eu acho que quando o assunto é thriller, a gente não confia tanto nos personagens que não seja o personagem principal. A gente tem meio que fica com o pé atrás, pelo menos comigo, e a experiência que eu tive lendo livros de suspense, eu sempre tenho o pé atrás com todos os personagens que se aproximam da personagem principal. Então, quando ela vê ele lá, né, que eles se conhecem e tal, a gente já fica, que esse cara tá seguindo ela? O que tá acontecendo? Então, ela descobre que ela tá indo pra essa mesma reunião que ele e descobre que ele é o marido da Verity. A Verity, ela é uma escritora totalmente diferente da Lauren. Ela é uma escritora que ama seus fãs. Ela tem uma série de livros muito conhecidas e esses livros eles se tornaram bem mais famosos por eles serem como a perspectiva de um vilão. Então a gente, nos livros, né, da Verity, a gente vai ter um narrador que é um vilão, e isso fez muito sucesso. A Lauren, a Verity, ela é muito conhecida, mas ela sofreu um acidente de carro e ela não vai conseguir terminar essa série de livros, e aí que entra a Lauren. A Lauren, ela é chamada para ser coautora dessas séries. E aí no começo ela não quer, porque a proposta é ela ser coautora, ela participar, né, do festival de livros, de sessão de autógrafos, e como a gente sabe, a Lauren ela fugia disso até mesmo com os seus livros. Então, numa conversa que ela tem com o próprio Jeremy, que é o esposo, né, da Verity, ele diz pra ela que ela não precisa participar disso,
que ela pode pedir muito mais do que os agentes dessa editora ofereceram para ela, e que a Verity que tinha escolhido ela, porque a Verity já tinha lido um livro dela e que tinha gostado muito, então ele achou que uma coautora para poder escrever os livros da Verity tinha que ser uma que a Verity gostava. Então a gente tem aí a Laurie meio em dúvida, mas por causa do que o Jeremy fala, e meio que tipo os encantos dele, porque eu acho que ele sabe que ele consegue soltar uns encantos ali pra ela, ela aceita, e aí ela vai pra casa do Jeremy e da Verity pra poder pegar algumas coisas ali, ajudar, né, pra ela escrever, terminar essa série de livros, que ainda faltam 3. Quando ela chega nessa casa, né, ela descobre que a Verity, ela não só sofreu um acidente de carro que deixou ela meio mal. Ela encontra a Verity no momento onde ela não tem mais nenhum controle sobre ela mesma. O seu cérebro ele não funciona mais como antes, então ela tá com cuidados de enfermeiras todos os dias, porque ela não se move mais, não se mexe mais, não pensa mais. E aí a Lauren vê que realmente é um caso onde toda a editora, toda a mídia escondeu para não mostrar o que realmente estava acontecendo com a Verity. E a partir desse momento, onde a Lauren ela vai pro escritório da Verity, vai pegar os documentos, né, tudo que tiver para ela poder entrar na cabeça da Verity e poder escrever, né, a continuação dos seus livros, ela encontra um manuscrito. E aí onde tudo acontece. Nesse manuscrito, a Lauren vê e acredita que aquilo ali seja a autobiografia da Verity. Então, no momento que ela vê que tem uma autobiografia ali, ela pensa, nossa, eu vou conseguir realmente entrar a fundo na cabeça da Verity, vou descobrir o que a Verity pensa, o que a Verity ela usa para poder escrever seus livros, então acho que é uma boa oportunidade para conhecer mais a Verity. Só que no momento que ela começa a ler esse manuscrito da Verity, ela vê coisas que ela realmente não gostaria de ler, ela entra na cabeça da Verity, que é uma mulher que, além de ser uma escritora super famosa, é uma pessoa que poucos imaginariam que ela fosse. Então a gente vai descobrir uma Verity muito mais vilã, uma Verity muito mais presa emocionalmente ao seu marido, que é o Jeremy. A gente conhece a história de como eles se conheceram, como eles tiveram essa proximidade, como surgiu o amor deles. Também na história, algo que eu não tinha mencionado, é que nesse momento a Verity e o Jeremy, eles perderam 2 filhas que eram 2 gêmeas. A primeira que morreu foi por causa de um acidente, que ela era alérgica a amendoim. Isso também não é spoiler, tá, gente? Isso desde o começo do livro a gente já descobre que eles perderam essas filhas, e a outra acabou morrendo afogada. Então, a gente já vê o estado em que o Jerry, né, o marido da Verity, tá. Ele perde 2 filhas, tem que cuidar do filho mais novo, que é o que tá ali com eles, o Creel, e ainda da sua mulher, que tá totalmente inválida. E imagina a cabeça de uma pessoa assim, que faz poucos meses que perdeu 2 filhas e ainda tem esse acidente da mulher dele. Então a Lauren, ela começa a ter, né, essa empatia por ele, querer cuidar dele. Ela fica muito mais do que 2 dias ali, ela passa semanas além de ler os manuscritos, e aí ela começa a descobrir muitas coisas da Verity que ela lê, e ela quer proteger o Jeremy e o Creel de alguma forma. Muitas coisas começam a acontecer na casa e ela acredita que a Verity, ela não de fato tá tão inválida quanto ela imagina que tá. E é aí que começa todas as teorias e paranoias da nossa cabeça, porque a gente pensa, será que a Verity ela realmente não tá? Será que depois de tudo isso que a gente tá lendo, que a gente também lê junto com a Lauren a autobiografia da Verity, isso é muito bacana. E aí a gente também tem as mesmas teorias da cabeça da Lauren, né? A gente imagina, será que ela realmente está inválida? Será que tudo isso que está acontecendo não é a Verity? Ou será que ela colocou isso, é só mais uma história? Porque ela é uma autora muito boa, então ela pode ter criado isso também. E aí a gente cria muitas teorias, vários momentos a gente fica totalmente sem fôlego, a gente fica realmente com medo, com receio. A Lauren, ela não pode dar um passo sozinha, que a gente já pensa, meu Deus, essa mulher
vai aparecer, essa mulher vai fazer alguma coisa. Então aí a gente fica com alguma coisa na cabeça do tipo, será que isso não é coisa da cabeça da Lauren? Será que a Lauren, depois de tanto ler isso, será que não mexeu tanto com a cabeça dela que ela tá vendo coisas? E aí a gente começa a criar várias teorias na nossa cabeça. Eu acho que os pontos fortes desse livro é exatamente ser um bom thriller e cumprir o seu papel como thriller. A Colleen Hoover, para ser um primeiro livro, ela agiu muito bem. A gente tem medo, assim, e já desconfia desde o começo, desde o Jeremy aparecer, assim, na vida dela de uma maneira tão repentina. E desde ele insistir tanto pra ela ir pra lá, pra ela ser essa coautora, porque ele insiste realmente. E a gente fica com esse receio, a gente fica com esse medo. Não pode ficar... A Lauren não pode ficar tanto tempo sozinha que a gente já imagina o que vai acontecer. Tem vários gatilhos nesse livro, então se você for menor de 18 anos, eu não recomendo você ler esse livro, porque ele tem muitas insinuações de morte, de aborto, ele tem palavreado muito forte, além de ele envolver muito sexo, que é algo que a Colleen Hoover ela sempre coloca nos seus young adults, e só que aqui é de uma maneira muito mais grosseira, sabe? Então eu não recomendo para menores de 18 anos. Se você for maior de 18 e mesmo assim se sentir fragilizado com esses gatilhos, então eu não recomendo você ler esse livro também. Mas como eu tava falando dos pontos fortes, a Colleen Hoover ela arrasou muito nisso e colocar sempre uma pulguinha atrás da orelha quando aparece um personagem novo. Então a enfermeira, que é a April, né? A gente já fica com o pé atrás com ela também, porque ela não parece que não gostar em primeiro momento da Lauren. Então a gente já pensa, nossa, será que ela tá junta aí com a Verity? Ou então ela tá tentando, de certa forma, proteger a Lauren, e aí a gente fica criando essas coisas na cabeça. A gente também tem o Creel, que é o único filho vivo deles, e que a gente também tem umas teorias muito grandes sobre ele, porque a gente também não sabe, porque ele tem o quê? 5 anos, se eu não me engano, no livro, e a gente não sabe que as coisas que ele faz realmente é da imaginação dele, que ele às vezes fala que conversa com a mãe, e aí a gente não sabe se realmente confia, porque é uma criança de 5 anos que perdeu 2 irmãs e agora vê a mãe dele daquele jeito, deitada assim naquela cama, ele pode criar diálogos na cabeça dele, e aí a gente fica louca, porque a gente não sabe realmente se é isso, se é aquilo. Eu acho que os pontos fracos do livro e que me deixaram um pouco a desejar foi exatamente esse ponto da Colleen Hoover ter jogado muitas vezes na gente e colocar um final onde a gente fica, tá, Colleen Hoover, mas e isso? E aquilo? Ela colocou muitas coisas que não houveram respostas e que para um thriller isso seria muito bom, porque ia mexer muito mais com a cabeça da gente, mas que aqui não foi isso, porque a gente esperava muito mais respostas e muito mais coisas serem desenvolvidas. Quando o livro, muitas vezes livros de thriller, ele sempre tem um final em aberto, né? Mas já aqui, algo que a Colleen Hoover pecou, que colocou no final, que eu não posso falar pra vocês, mas que eu tenho que falar de certa forma, que foi um ponto fraco pra mim, que eu poderia até ter tirado uma estrela do livro, foi que ela, como eu disse, colocou várias coisas, jogou várias coisas ali, que precisavam sim de respostas, e que no final a gente fica, né, tipo, o que tá acontecendo? Mas que a gente fica... Por quê? Sabe? Só esse final, assim, já seria bom. Tem uma correria muito grande no final do livro que a gente fica... Sério que isso aconteceu? Tipo, do nada, assim? Então, eu acho que isso foi algo que a Colleen Hoover pecou um pouco, mas que eu não tirei uma estrela, porque, assim, pra ser o primeiro thriller da Colleen Hoover, pra ela deixar a gente, assim, tão vidrada no livro e querer ler ele num dia, a gente quer ler ele num dia. Isso é algo que a Colleen Hoover ela tem e faz muito bem como autora, né? Essa escrita dela que faz a gente querer comer o livro em um único dia. Então ela faz isso também num thriller e eu simplesmente adorei. Eu acho que foi sim uma história muito bem escrita, teve seus erros, teve seus pecados, mas que eu acho que nos futuros thrillers da Colleen Hoover ela pode vir a melhorar.
Eu dei 5 estrelas no livro porque, como eu disse, eu acho que para um suspense ele cumpriu sim o seu papel. Ele me deixou um pouquinho com medo, um pouquinho assustada, aterrorizada até com várias coisas que a gente vai descobrindo e que a gente não sabe se é verdade ou não. Então nisso a Colleen Hoover cumpriu o papel totalmente. Agora vamos para a parte das teorias. Se você ainda não leu Verity, eu não aconselho a você assistir o vídeo até aqui. Então eu vou dando tchau para vocês. Não esquece de curtir e comentar o vídeo aqui se você gostou, se você quer ler o livro, ficou instigado a fazer essa leitura. Eu espero que vocês compartilhem com as pessoas que amam o mundo literário assim como a gente, tá bom? E beijinho para vocês. E agora vamos falar das teorias que eu tenho aqui com spoilers. Eu acho que, primeiramente, como eu falei, né, que a Colleen Hoover, ela pecou um pouco, foi por causa da April. A gente descobre que no final a Verity, ela deixa uma carta antes dela ser assassinada pelo Jeremy e pela Lauren, né, porque a Lauren tem sim a parcela de culpa, porque ela fala como o Jeremy tem que matar a Verity para não descobrirem que foram eles que mataram, ser de uma certa forma acidental, assim como a Verity tentou fazer com a sua filha, uma das gêmeas que ela teve muito bebê ainda, ela tentou asfixiar ela como se fosse acidentalmente, né? E aí a gente descobre, né, meses depois, que a Verity tinha deixado uma carta pro Jeremy. E nessa carta ela fala que tudo que ela escreveu, tudo que ela colocou ali naquela biografia, que o Jeremy já sabia que existia, e é isso também que faz a gente ter um pé atrás com o Jeremy, é que ela é tudo algo da cabeça dela, que ela escreveu aquilo para melhorar nos seus livros, né, para colocar realmente a imagem da vilã nos seus livros, e aí a gente já fica, meu Deus, eles mataram a mulher não era para ter morrido, que foi que eles fizeram? E isso eu acho que foi o erro da Colleen Hoover, porque, gente, se ela escreveu toda aquela biografia, tudo ali, aquilo ali que aconteceu, e escrever aquela carta, qual o motivo dela ter escrito aquela carta, sabe? Porque se ela amava tanto Jeremy como ela disse que amava, ela colocou aquela carta só pra quê? Só pra fazer ele se sentir mal? Se sentir um lixo? Se ela tinha tanto amor por ele? Além do mais, a gente vê que a April, ela, em todos os momentos, ela defendia muito a Verity. Será que a April, ela sabia que a Verity, ela realmente estava acordada? Que ela não estava com problema nenhum? Porque assim, gente, é uma enfermeira. Ela trabalhava dia e noite com a Verity. E assim, a Verity é ótima escritora, mas será que ela é uma ótima atriz ao ponto de enganar uma enfermeira que passa o dia inteiro com ela, sabe? Eu acho que a April, ela tem um papel ali, eu acho que ela sabia de alguma coisa, mas que foi totalmente cortado da história, sumiu a April e a gente não sabe o que aconteceu. Eu acho que não era necessário essa carta, eu acho que a Verity, ela correu muito com o final, e sinceramente eu acho sim que a Verity, ela foi uma vilã, porque teve um ponto do livro que foi na morte da sua segunda gêmea, que ela pede pro Creel ele tampar o nariz para ele conseguir respirar. E isso é algo que a Lauren, ela pergunta pro Creel. E o Creel, ele assente. Então, assim, no momento que tem isso, que isso realmente, de fato, aconteceu, então a gente sabe que a Verity, ela sim tinha algum problema com uma das suas gêmeas. E que ela pode sim ter assassinado elas. Já as outras coisas que tem na biografia, né, a tentativa de aborto, ela amar tanto uma gêmea e detestar a outra, isso a gente não sabe. Mas eu acho que a Verity era sim uma pequena psicopata, e que eu acho que não era necessário a Colleen Hoover ter escrito aquela carta, ter colocado, porque eu acho que ela colocou pra gente ter esse bug na cabeça. Será que ela era a vilã de fato? Ou será que o Jeremy e a Lauren mataram uma vítima? Sabe? Mas eu acho que não era necessário. Eu acho que só desse filler de a gente saber que tinha uma pessoa, um psicopata ali dentro daquela casa, dormindo no mesmo teto que um filho de 5 anos, o amor da sua vida, e ver ainda a Lauren, que estava se apaixonando pelo Jeremy, eu acho que ali já fazia a gente ficar louca, a gente pensar, meu Deus, tira essa mulher daí porque a Verity vai matar ela de algum jeito ou de outro. Então, sim, eu acho que
que ela pode ter sido sim uma vilã e que foi um pecado da Colleen Hoover ter colocado esse final dessa carta. E tem essas teorias aí, mas me fala você, qual é a sua teoria, o que você acha de fato, se a Verity é uma culpada, quais os indícios que vocês colocariam para acreditar que ela não era e quais os indícios também da história que vocês acham que ela era sim culpada. Comenta aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, deve ter ficado um pouquinho grande, mas eu precisava muito comentar com vocês sobre essa história, sobre essas minhas teorias. Eu vou gostar muito de conversar com vocês. Lá no meu Instagram também, me segue, tá tudo aqui embaixo. O Scooby, o Pinterest, o Twitter, tá tudo aqui pra você me seguir. O livro também vai estar aqui embaixo, caso você queira adquirir ele, tá bom? E é isso. Comenta, curte, compartilha com mais pessoas que amam esse meio literário assim como a gente. Beijinho pra vocês.